Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver um pouco como funciona o Effect Hook do React, ou o hook de efeito, né, do React. Vamos lá então, a gente vai entender como ele funciona e tudo mais. Basicamente, o Effect Hook, ou o hook de efeito, ele te permite executar efeitos colaterais em componentes funcionais. Ele basicamente veio para substituir aqueles métodos de componente de mount, componente de update e o componente will unmount. Vamos ver como ele funciona. Eu já tenho aqui um projeto simples criado com o Create React App. Então eu já trouxe lá os arquivos que a gente precisa e tudo mais. Então vamos começar. Eu tenho aqui o meu código aqui, o meu componente app. Então que a gente sempre tem aqui o componente app padrão. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso daqui. Beleza? Vou apagar aqui a importação da logo. Vamos começar a trabalhar aqui com um cenário mais limpo. A primeira coisa que eu vou fazer para a gente fazer uns testes, eu vou criar um novo componente. A gente pode criar um novo componente chamado form, por exemplo. form.js. Vamos lá então. Então aqui a gente pode começar lá, import react from react. Aqui a gente vai dar um export default. Opa. Function form. Beleza, a gente vai dar um return aqui. E para iniciar, vamos criar aqui uma div. Vamos colocar aqui vamos fazer um formuláriozinho aqui, bem simples mesmo. Vamos começar com o input. Então a gente vai ter um input. A gente vai ter o valor dele, que a gente vai colocar aqui um nome. E o change dele a gente vai colocar, a gente vai chamar aqui o e, né, que é o nosso evento, set nome, opa, set nome e ponto target.value. Beleza? Agora a gente vai precisar criar esse nosso estado, né, que seria o nosso nome. E a gente vai começar utilizando o hook aqui de useState. Então, useState. Tá aqui. Ele vai começar vazio e a gente só vai adicionar aqui agora o nome e o setNome. Beleza? Então, a partir disso daqui, ele já deve começar a funcionar já. Então, a gente vai só chamar aqui o nosso componente form aqui dentro. Então, form já importou ali. E vamos ver se isso daqui já resolve. Vamos executar aqui o nosso projeto. Então, a gente vai dar um yarn start. Ele vai rodar aí o nosso projeto. Vamos ver como vai estar. Beleza, então abriu aqui o nosso projeto, ele já está começando a funcionar aqui certinho, já tem o nome aqui. Vamos fazer o seguinte, colocar aqui um placeholder, digite seu nome. A gente atualizar aqui já vai aparecer lá, digite seu nome. A gente pode colocar aqui um estilo online mesmo, só para a gente iniciar. Vou colocar um padding aqui de 20, para dar um espaçamento aí legal. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso formulário, vamos colocar também o título aqui para ele. Então vou colocar aqui a TRP. Vou colocar aqui formulário. Salvar. Beleza. Então a gente já tem aqui o nosso pequeno formulário nosso aqui. Vamos lá então. Vamos começar a ver alguns métodos aí do useEffect, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o useEffect. Então, useEffect. Já trouxemos ele aqui. Aí a gente vai começar a trabalhar com alguns modelos aí que a gente consegue trabalhar com ele. A primeira coisa, se a gente quiser que toda vez que inicie o nosso... Vamos fazer primeiro o efeito de quando inicia aí o nosso componente, quando ele é criado. Então, que seria basicamente a função lá, componente de mount. Vamos fazer o seguinte, a gente primeiro chama ali o nosso useEffect, abre parênteses, e a gente vai criar aqui uma arrow function, que vai ser o código que vai ser executado logo quando ele inicia, né? Quando ele cria o componente. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui, logo quando ele inicia aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar de início um console log, criou o componente. A gente já faz aí alguma coisa visual aí na tela. Outra coisa que a gente pode fazer agora, depois da vírgula, a gente termina aí a nossa arrow function, depois da vírgula a gente passa quando, né, quando que ele vai executar o nosso componente. No caso, a gente passa aqui,
esses conchetes. E basicamente dentro desses conchetes a gente vai listar aí, por exemplo, nossas variáveis ou coisas do gênero quando a gente precisa, o nosso estado e tal, quando a gente quer que ele atualize baseado em um estado. Então se eu colocasse nome aqui, ele só iria executar essa função aqui de cima, essa função aqui do criou componente, ele só ia executar toda vez que o nosso componente, que o nosso estado, né, nome, ele fosse alterado. E aí sim ele iria executar essa função aqui, essa error function. Porém, como eu quero que ele execute logo quando cria o componente, a gente deixa essa parte vazia. Então, se a gente fizer dessa forma aqui, toda vez que ele cria o componente, ele vai mostrar na tela aí pra gente a mensagem no console log. Então, se eu abrir aqui, F12, a gente vai ver aqui, criou o componente. A gente pode alterar aqui que nada acontece. Então, como é que a gente vai fazer para que esse useEffect ele seja afetado, para que ele seja executado toda vez que eu altero algum estado, algo do tipo, que seria basicamente próximo aí do nosso componente didMount, didUpdate, desculpe, que seria aí próximo aí do nosso componente, da nossa função componente didUpdate. Então o que a gente faria aqui seria o useEffect, a gente cria aí a nossa error function, a gente vem aqui, a gente faz a mesma coisa que a gente fez ali em cima, então console.log, a gente pode colocar aqui atualizou o nome para, e aí a gente coloca aqui 2 pontos, vírgula, não precisa nem colocar vírgula, colocamos um mais aqui, concatenar, vamos colocar a variável nome. Logo após isso, a gente vê que já deu uns probleminhas aqui, né? Foi perdida a dependência nome e tudo mais, então ele já identifica que a gente precisa passar o nosso nome, nosso estado nome, para dentro dos conchetes. Por quê? Porque eu já estou utilizando ele aqui dentro. Então, se eu estou utilizando esse meu estado aqui dentro, ele já vai pedir para que eu coloque o nosso estado aqui como dependência aí para atualizar aí, para rodar aí esse código dentro desse useEffect. Então, se eu atualizar aqui, beleza, criou o componente, atualizou o componente para, e aqui eu posso começar a digitar e ele vai estar sempre ali atualizando sempre ali criando um novo console log à medida que eu vou escrevendo e que eu vou atualizando aí o estado nome. Então, isso é bem bacana e fica bem legal aí para a gente ter uma noção. Então, a gente já consegue alterar as informações aqui a partir do momento que a gente muda o nome. A gente poderia ter um e-mail, por exemplo, a gente poderia ter nome, e-mail, a gente poderia aqui fazer um useEffect somente por e-mail, em que cada vez que a gente digita o e-mail, a gente tem uma validação específica, ter essa possibilidade. Mas tem um método ainda que a gente não fez. Então vamos começar a listar aqui. Nesse caso aqui seria o component didMount. Nesse caso aqui seria o component didUpdate. E aqui falta mais um método ainda que seria o component willUnmount. Beleza, então a gente pode fazer aqui uma ideia um pouco diferente. A gente pode, vamos lá, vamos começar primeiro escrevendo aqui o nosso useEffect. Criar lá nossa error function. A gente tem aqui nosso código, né? Beleza, aí que tá. Aqui a gente, basicamente o que a gente quer fazer é o seguinte: toda vez que o nosso formulário for fechado, que ele parar de existir, que o nosso formulário parar de existir, coisa do gênero, a gente quer alterar, vamos alterar aqui o título da nossa página aqui, o título aqui na nossa tab. Então vamos fazer o seguinte, document.title vai ser igual a formulário. Então, formulário. Beleza. Ao invés de a gente só mostrar no console log, vamos fazer uma alteração aqui em cima, mais visual dessa vez. E vamos colocar também no console log. Então, podemos colocar aqui. Vamos colocar aqui limpou o componente, por exemplo. Vamos deixar assim por enquanto. Beleza, então isso daqui vai acontecer toda vez que a gente está entrando. Por quê? Porque a gente está fazendo o mesmo código para o componente de mount. O que a gente pode fazer também seria um código
mais específico, em que a gente teria o retorno desse método. Então, toda vez que ele fosse, que a gente não tivesse mais esse componente, que ele simplesmente fosse, basicamente, digamos, destruído ali da nossa tela, a gente teria que rodar uma função para ele entender, beleza, agora eu tenho que executar tal código. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter um return dentro do nosso useEffect, que a gente vai ter um return, a gente vai chamar uma arrow function, e dentro dela, a gente vai jogar o nosso código. E vocês vão ver que a partir de agora ele não vai executar logo no início. Então, ele não executou mais. Mas beleza, esse componente está aqui. Vamos dar um jeito de tirar ele da tela. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um botão. Vamos colocar aqui abrir barra, fechar formulário. Beleza. Formulário. Beleza. Já temos nosso botão aqui, abrir e fechar formulário. Vamos colocar aqui onClick. E vamos colocar aqui isOpen. Vou colocar aqui aberto só. Aberto. Então, se a gente tiver com o formulário aberto, eu vou colocar form aberto. Se for verdadeiro, significa que o form está aberto. Se for falso, quer dizer que está fechado. Então, a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente pode criar uma função, uma function, que a gente coloca set, form aberto, e a gente vai pegar sempre o inverso dele. Então, vamos lá. Aqui. Beleza. Vamos quebrar aqui a linha. E agora a gente vai criar esse estado aqui. Então, const useState. Aqui a gente vai começar ele como false. E aqui a gente vai colocar o form aberto e set form aberto. Beleza. E agora a gente vai colocar aqui uma condição para ser renderizado o nosso componente form, que vai ser o seguinte, form aberto. Então, se ele tiver aí, a gente vai conseguir utilizar o nosso componente. Então, vamos puxar aqui, beleza, e foi. A gente pode ver que a gente já não tem mais aqui o nosso formulário, e se a gente clicar aqui, abriu. Então, a gente vê que aqui a gente já tem, criou o nosso componente e tudo mais. Vamos voltar para a gente conseguir ver de novo. Então, clicando aqui, a gente vê que criou o componente. Então, aí, a partir desse momento, cria o componente. E ele atualiza o nome porque ele acabou de criar aí o nosso estado nome. Beleza. Então, aqui a gente já tem essas informações. A nossa ideia aqui agora é que ele altere o título e mostre aqui no console log quando a gente feche o formulário. Então, quando a gente clicar aqui, limpou o componente e aparece aqui formulário. Então, a gente já consegue também trabalhar com o componente de mount. E tem um outro caso, que é quando a gente utiliza o useEffect. Porém, a gente utiliza ele, vou criar aqui uma arrow function, só que a gente utiliza ele sem passar parâmetro nenhum depois. Então, se eu colocar aqui console.log, renderizou. Beleza. Vamos ver quantas vezes ele aparece. Uma vez, duas, três e assim por diante. Ele está tendo um comportamento muito parecido com a parte que ele atualiza o nome, né? Beleza, vamos fazer o seguinte, além do nome, vamos ter um e-mail aqui, então. Set e-mail. Aqui, digite seu e-mail. A gente vai ter aqui e-mail. Vou fazer o seguinte, quebrar aqui a linha. Beleza, aqui também e-mail. E aqui só vai faltar o set e-mail. Vamos lá, só. Tá aqui, set e-mail, né? Set e-mail. Beleza, então a gente já tem os dois componentes, o nome e o e-mail. Beleza, então se eu atualizo o e-mail, você vê que ele aparece só o renderizou. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui com o e-mail, a mesma coisa que eu fiz com o nome, eu faria com o e-mail aqui. Então eu mostraria lá na tela o e-mail e e-mail. Beleza, então se eu abrir componente, eu vou ter aqui os dois. Se eu alterar o nome, eu vou ter atualizou o nome e renderizou. E se eu alterar o e-mail, atualizou o e-mail e renderizou. Por que esse renderizou sempre aparece? Quando eu não coloco depois aqui a vírgula e não especifico em que momento ele vai
executar, ele executa sempre, mas sempre que o nosso componente renderizar. Então, toda vez que eu faço alguma alteração no estado dele, ele vai renderizar o nosso componente. Então, esse caso aqui é um caso em que, quando vocês precisam que sempre ocorra alguma, sempre quando tiver qualquer modificação aí nos estados do teu componente, vocês precisem que ele execute, essa forma aqui de trabalhar com os effects é bem interessante. Um exemplo seria se vocês tiverem um formulário em que tenham várias validações e o botão ele fique desabilitado, mas ele só vai habilitar quando todas as informações forem informadas certinho. Vocês podem colocar um use effect para estar sempre verificando se todas as informações foram colocadas da maneira, foram preenchidas da maneira necessária. Então ele é bem interessante também, é algo aí para vocês tomarem esse cuidado, é algo para vocês aí aprenderem como funciona. Então, beleza, a gente já viu os 3 tipos de métodos, né? Basicamente que o UseEffect pode ser utilizado das 3 formas, e essa última forma aqui, que ela é interessante também e pode ajudar vocês. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um curtir aí, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera. E é isso aí, galera, um abraço para todos vocês e até mais.